Boa noite. Segundo a Agência Nacional do Cinema, Ancine, neste ano 85 filmes brasileiros foram lançados nas salas de cinema. A meta era de 75 obras anuais, segundo a previsão do Plano Plurianual para o setor de audiovisual. Levantamento feito pela Ancine também aponta que de agosto até hoje, cerca de 1.000 produções brasileiras foram veiculadas em 17 canais de TV por assinatura. Só para ter uma ideia do tamanho desse crescimento, nos 12 meses do ano passado, o total de filmes exibidos nesses canais foi de 1.225. O crescimento se deve à lei que obriga as emissoras a exibir um percentual de produção nacional na TV a cabo. Mas todos esses números não deixam dúvida, o cinema nacional se encontra numa boa e nova fase. Para debater o cinema nacional, o Brasilianas.org conta hoje com a participação aqui em São Paulo da premiada diretora Tata Amaral e no nosso estúdio do Rio de Janeiro participam do debate Manuel Rangel, diretor-presidente da Ancine, e o produtor responsável por grandes obras do cinema brasileiro, Luiz Carlos Barreto. E contamos também com a colaboração da jornalista Fernanda Balsalobre. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode enviar perguntas acessando o site www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar das características históricas do cinema nacional. Então, eu queria começar lá no Rio de Janeiro com o Luiz Carlos Barreto, que já passou por várias fases do cinema nacional, Barreto. Que você desse uma rápida historiada aí sobre as etapas que marcam o cinema nacional nas últimas décadas até se chegar ao quadro atual. Bom, de uma certa maneira eu sou um baú de história, né? Ainda bem que eu tenho uma memória boa, né? Porque nas últimas décadas, né, é muito pouco tempo para se contar alguma coisa. A história do cinema brasileiro, o cinema no Brasil surgiu um ano depois que os irmãos Lumière inventaram lá na Tietá, perto de Marsella, o cinema. O cinema já um ano depois no Brasil, foi um dos primeiros países. Agora, nessa década, última década, né, a gente teve uma evolução no ponto de vista institucional, porque no final do governo Fernando Henrique se criou a Agência Nacional de Cinema, uma medida provisória, né, criando a Agência Nacional de Cinema para substituir o vazio que tinha sido deixado pelo governo Collor, que desmanchou toda a estrutura institucional do cinema brasileiro. Então, todo o trabalho desses últimos 10 anos foi de reconstruir um pouco, né, o sistema de produção, o sistema de fomento, da comercialização, voltar à vigência das leis de reserva de mercado, de cota de tela. Quer dizer, agora é que, depois desses 10 anos de arrumação institucional, e ao mesmo tempo também retomando a produção, que temos a chance de, na verdade, implementar uma indústria não só de cinema, mas de cinema e produção audiovisual em geral, né? Envolvendo televisão, telefonia, todos os meios, toda a convergência tecnológica. Esse é o resumo que eu poderia, assim, de cara fazer. E aqui está o Manuel Rangel, que vocês apresentaram aí. Eu apareci com o Manuel Rangel e o Manuel Rangel com o Luiz Carlos Barreto. Então, são os milagres do cinema. Inicialmente, eu quero dizer, eu sou o Luiz Carlos Barreto, o Manuel Rangel está aqui ao meu lado. E também tem participando ativamente desse período de reconstrução do cinema brasileiro, né? E esperamos daqui para frente agora navegar num mar mais tranquilo. Eu queria ver com o Manuel Rangel. Manuel, foi mencionada aí a lei do audiovisual, permitindo aí passar filmes nacionais na TV a cabo. Se fosse pensar hoje a economia do filme, quer dizer, a questão financeira do filme, quais são os principais elementos que garantem o retorno de um investimento no filme? É a transmissão ao vivo? O cabo? O vídeo? O que é a economia do filme nacional hoje?
No Brasil, o principal mecanismo ainda é a exploração no mercado de salas de cinema. É daí que vem o principal elemento de sustentação do filme, quando o filme atinge a condição de um sucesso de comunicação pública, né? A partir do ano passado, com a Lei 12.485, nós passamos a ter uma presença maior do cinema brasileiro e da produção independente de televisão no mercado de televisão por assinatura. Então, há uma expectativa de que nós tenhamos crescentemente uma participação relevante do segmento de mercado de televisão por assinatura, também no retorno econômico do filme brasileiro, das condições de retorno do filme brasileiro. Mas há também aí o mercado de televisão aberta, que é importante e que tem a sua formação de valor na televisão aberta derivado diretamente do êxito do filme no mercado de salas de cinema, e o mercado de DVD, que foi um mercado muito importante no Brasil até 1996, até 2006, 2007, ele segue tendo uma importância, tanto no mercado de locação de filmes, quanto no mercado de venda dos filmes, ele segue tendo sua importância. Mas a gente pode dizer que é o mercado de salas de cinema que cumpre o principal papel na sustentação e no retorno do filme brasileiro. Claro, quando o filme consegue atingir um certo patamar de comunicação com o público, um patamar de espectadores, em geral, acima de 1 milhão de espectadores, e é onde você encontra um ponto de equilíbrio melhor do retorno do filme. Tá. Eu queria que você, como diretora, assim, que você analisasse essa questão dos diversos mercados, e como que se consegue entrar, digamos, nos circuitos de distribuição que estão cada vez mais centralizados em grandes redes internacionais, né? E qual que é o retorno proporcionado, por exemplo, por uma transmissão de filme numa TV aberta, numa TV fechada? Olha, boa pergunta, né? Eu acho que para nós, produtores brasileiros, ou mesmo se fôssemos estrangeiros, né? É preciso pensar no filme como uma obra que vai ser exibida em todos os meios disponíveis, né? E quando a gente faz o business plan de um filme, a gente leva isso em consideração, né? Tem um caminho que você planeja, que começa na promoção do filme em salas, como o Manuel estava dizendo, e o seu desempenho vai mais ou menos levar a aceitação dele no cabo, no DVD, que cada vez mais está sumindo, né, como uma possibilidade, mas também principalmente, né, no cabo e na TV aberta. O caminho de um filme é sala de cinema, DVD, primeiro o rental, depois o sell-through, né, que é a venda direta para o consumidor, em seguida o cabo, em seguida a TV aberta. Qual que é, assim, grosso modo, aí, o percentual de cada um? O percentual de retorno financeiro, isso depende muito do filme, né? Tem filmes que vão muito bem na bilheteria e aí o cabo, enfim, as televisões vêm. Agora, no geral, tem mais ou menos um preço fixo, né, para venda para a televisão, que é muito significativo. Quanto é o preço? Quanto que um canal aberto paga por um filme? Pode ser, acho, sei lá, de 50 a 150 mil dólares o filme. E TV fechada? TV fechada, às vezes, um pouco menos, às vezes, depende, né? Um blockbuster, sei lá, eu não tenho ideia de quanto custa sei lá, Missão Impossível, para dizer a verdade. Não, mas digo um filme brasileiro, nacional. Acho que é bem por aí, né? De 30, 50, 80 mil dólares para cabo. Agora, o mais importante, né, de se pensar nisso, e a gente pensa nisso quando faz o business plan, é que você tem primeira, segunda, terceira janela, né? Então, você vende para um cabo que tem um tempo para explorar o filme com exclusividade, depois você vai vender para outras janelas. E o mercado latino-americano é um mercado muito significativo para a gente, é muito importante, né? E é a maneira que, isso é muito curioso, né? A gente vai falar daqui a pouco, né, da lei da TV paga aqui no Brasil, e já entrando um pouco no papel da televisão, o mercado, enfim, a televisão é quem efetivamente está veiculando os filmes latino-americanos e fazendo a troca
Ao contrário do que a gente sempre batalhou, que era para que os filmes fossem lançados em sala. Certo. Barreto, Barreto, nos seus planos de negócio, aí como é que entra essa questão internacional? Como que se consegue entrar num circuito internacional ou num circuito latino-americano? Circuito latino-americano. Olha, Nassif, o mercado internacional é uma coisa muito incerta para o cinema brasileiro. Eu tive muitas experiências no mercado internacional e posso lhe dizer até mesmo que durante aquele tufão ou aquele vendaval do governo Collor, que destruiu toda a estrutura do cinema brasileiro, destruiu não, desorganizou, eu sobrevivi graças ao mercado internacional, porque naquela época nós tínhamos já do nosso catálogo 15 filmes colocados no mercado internacional, né, que tinham alguns sido exibidos em sala, outros estavam circulando em televisões, estavam circulando em DVD, né, e a partir de Dona Flor, nós abrimos muito mercado americano e latino-americano também, né? Até me chamavam um pouco assim que eu era o explorador de Dona Flor, era um cafetão de Dona Flor. Agora, eu não queria, de uma certa maneira, perder a perspectiva, já que você é um jornalista econômico importante. O que acontece é que no Brasil precisa-se, né, que vamos dizer, de políticas públicas ou dos governos, vamos dizer, de todas as épocas, que se encare esse negócio de uma outra maneira. Para você ter uma ideia, você que é um jornalista econômico, hoje o mercado de entretenimento no mundo, o mercado de entretenimento cresceu de 2001 a 2010 a uma taxa anual média de 8,5%, sendo que os dois líderes do crescimento mundial do mercado de entretenimento, isso está no relatório da Pricewaterhouse, foram o Brasil e a China. O Brasil cresceu 8,7%, acima da média mundial. Nenhum setor da economia de nada, nem automobilística, nem aeroespacial, nenhum setor, nem informática, nada, cresceu nessa taxa de 8,7% ao ano, né? Então, a soma de negócio atingiu a 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, o mercado do entretenimento. O audiovisual entra nesse mercado de entretenimento com 75% disso é audiovisual. Então, não se deu conta ainda no Brasil, né, a não ser nós mesmos que lutamos em fazer filmes e continuar botando filmes no mercado, que este país tem pela frente uma possibilidade de ter uma indústria cinematográfica para se inserir nesta economia mundial, né? É uma oportunidade fora do comum. O crescimento até 2006, previsto pela Pricewaterhouse, vai ser de chegar a 2 trilhões e 200 bilhões de dólares até 2010. O mercado, a cifra de negócio. 75% disso é audiovisual. O Brasil podia ter uma participação pelo menos de 1 a 2% nesse mercado, né? Para não ser megalômano. Você imagina, agora, não existe uma compreensão da parte dos poderes públicos, né, no Brasil, a não ser nós mesmos que lutamos para o Manuel, que é um homem de cinema, que aí luta lá dentro da agência para ter políticas públicas. Aí fica no meio do caminho, né? O cinema é uma coisa ornamental, né? O cinema é negócio de gente branca, homem louro de olho azul, como dizia o Lula, né? Quer dizer, nós não acreditamos que o Brasil, e está aí o Brasil dando lição na televisão. A televisão brasileira é uma das melhores do mundo, né? Não é só a TV Globo, não. As televisões brasileiras são televisões de programação mais nacionalizadas do que as europeias, né?
80% do tempo do horário nobre é ocupado por produção brasileira nas televisões brasileiras. Nós podíamos ter uma situação no mercado cinematográfico, né, e audiovisual mais ou menos parecido com isso, né? Mas o que falta? O que falta, na verdade, é compreensão de que essa indústria do entretenimento, né, que ao mesmo tempo ela é de conhecimento, informação e, portanto, de importância cultural, né, não é apenas uma coisa de ornamental. Ela é um grande campo da economia mundial. Então, eu queria ver com o Manuel, presidente da Ancine, que explicasse um pouquinho o que é a cadeia produtiva, o que é a economia do audiovisual, no caso. Nós tivemos a fase dos estúdios, tivemos a fase aí das cadeias produtivas, aí das especializações. Hoje, em termos globais, você tem uma distribuição de funções em torno do filme. Um filme movimenta que tipo de estrutura econômica? Não. Olha, nós costumamos abrir a cadeia de valor do setor audiovisual definindo as seguintes grandes atividades: a atividade de produção, a atividade de programação, a atividade de empacotamento e a atividade de distribuição. De modo geral, a gente considera como parte do setor audiovisual, quando você pensa em televisão por assinatura, por exemplo, são essas 4 atividades. Quando você pensa no circuito de cinema, nós estamos falando da atividade de produção e da atividade de distribuição e da atividade de exibição, propriamente dita, né? Já que aqui se localiza de maneira diferente a estrutura do mercado. Quando você pensa na televisão aberta, é a atividade de produção, a atividade de programação e a atividade de distribuição que está combinada com a própria exibição. Essa é, a grosso modo, a maneira como a cadeia de valor do audiovisual está organizada em torno das suas atividades. Essas atividades no Brasil, a gente tem um forte parque de produção instalado, produção cinematográfica, produção independente de televisão. Nós temos uma produção de publicidade importante. São 3 segmentos da produção audiovisual em que o Brasil se destaca. O Brasil é muito premiado no mercado internacional pela sua produção publicitária, é premiado bastante na sua produção cinematográfica e começa a ter uma presença de destaque na produção para televisão, tanto aquela oriunda das empresas de comunicação, das emissoras de televisão, quanto aquela oriunda da produção independente. Sim. Nós temos feito um esforço sistemático, e isso é uma das coisas que a política pública identificou como necessárias para alavancar o mercado de audiovisual no Brasil. A gente identificou como sendo muito necessário no mercado de cinema no Brasil o fortalecimento de distribuidoras brasileiras independentes, ou seja, de você criar no Brasil estruturas de distribuição cinematográfica que tenham um compromisso com o cinema brasileiro como sendo o seu produto principal. Porque durante muitos anos o cinema brasileiro teve como principal agente na distribuição as companhias estrangeiras, que por sua vez têm como principal produto o produto da matriz, ou seja, o produto estrangeiro trazido para distribuir aqui no país. Então a política pública identificou que era necessário fortalecer as distribuidoras brasileiras para que elas pudessem, portanto, nos auxiliar na disputa pela ocupação do mercado. Sim. E essa política teve sucesso. Nos últimos 2 anos, 70% dos ingressos vendidos com filmes brasileiros foram vendidos por distribuidoras brasileiras independentes. Até 2010, essa situação era invertida. Ou seja, cerca de 70% a 80% dos ingressos de filmes brasileiros eram vendidos pelas companhias estrangeiras, pelas companhias majors, que eram também, por sua vez, aquelas que dominavam o restante da ocupação do mercado. Então, esse é um dado importante. Um segundo dado importante é que nesse esforço de fortalecimento da produção brasileira, a gente identifica que a atividade de programação ela é uma atividade crucial, de programação para a televisão. Ou seja, não basta que nós tenhamos conteúdo brasileiro sendo veiculado nos diversos canais, filmes, obras de produção independente de televisão. É importante também que nós tenhamos canais programados por programadoras brasileiras, majoritariamente com conteúdo brasileiro, porque essa será, estrategicamente, o melhor caminho para uma internacionalização da produção brasileira. Naquele momento em que a gente conseguir que os canais de programadoras brasileiras, tendo uma programação majoritariamente brasileira, mas também composta de produção de outros países, que esses canais e essas programadoras tenham presença no mercado internacional, a exemplo de uma possível expansão aqui
para os países vizinhos da América Latina, onde facilmente nós teríamos espaço para um canal de filmes, para um canal de novelas e de produção dramatúrgica, de séries, para um canal dedicado à música, para um canal de esporte centrado no próprio futebol brasileiro, portanto, como um caminho de internacionalização da nossa produção. Tá vendo? Eu queria ver qual. Eu lembro dos anos 70, eu estava começando no jornalismo econômico e fiz uma matéria sobre o cinema nacional, onde o grande empecilho era uma grande distribuidora, acho que é C&C, que controlava os cinemas, simplesmente levando um blockbuster, e para o cinema ter o blockbuster tinha que levar um pacote junto. Hoje a gente vê Cinemark, todas essas redes se expandindo para todo lado. Para um produtor nacional, qual é o desafio de conseguir entrar no circuito comercial? É principalmente comunicar o filme, né? Encontrar um parceiro que se encarregue de fazer a distribuição, principalmente, evidentemente. Mas tem isonomia, por exemplo, de uma rede Cinemark? Tem isonomia para o filme brasileiro? A gente tem a cota de tela, né? Até a gente cota, tem isso. uma garantia de exibição que, na minha opinião, ainda é pouca, Quanto mas que é essa? acho que são 30 dias, né, Manuel? Como é que tá agora? Eu não sei. Tá. Para te ser sincero, mas, enfim, você precisa encontrar um parceiro que distribua o filme, que comunique o filme adequadamente, né, ao público. Tá. Agora, digamos, a cota que é disputada pelos filmes nacionais são de 30 dias. Mas eu acho que é preciso dizer, eu não tenho dados, talvez meus colegas possam te informar melhor. É preciso dizer que a gente teve um excelente desempenho nos últimos anos do filme brasileiro no mercado brasileiro, né? E uma característica que eu acho muito importante do cinema brasileiro e que a gente vem lutando por ela, e isso sempre está sendo garantido, inclusive pelas políticas públicas, é a diversidade do filme brasileiro. Então, você tem, como em todo lugar, né, o filme mais comercial que encabeça a atividade, né, que vai e tem uma grande aceitação de público, e aí os outros filmes, né, mais especializados. Então, a cinematografia brasileira recente quer dizer, de décadas, exatamente. Você tem a comédia de costumes, com atores conhecidos, você tem o drama, você tem o documentário, que tem um excelente desempenho de bilheteria, inclusive. Outro dia, o Luiz Gonzaga foi uma maravilha. Pois é, exatamente. A jornalista Fernanda Balsalobre tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e ainda dá tempo de mandar perguntas pelo site www.brasilianas.org. Fernanda. A pergunta é do José Ricardo da Silveira Chagas, ele é de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Estamos presenciando um fenômeno novo, filmes nacionais bem-sucedidos na bilheteria, com boa divulgação, mas de péssima qualidade. Comédia sem graça, atores globais, filmes sem conteúdo. Em um paralelo, o cinema argentino consegue produzir bons filmes com conteúdo, diálogo, bom roteiro, com identificação nacional. Ultimamente, nada produzimos de impacto, nos rendemos à bilheteria. Qual rumo devemos tomar? O Manuel concorda com essa visão pessimista aí do nosso telespectador? Não, eu não concordo. Se o filme consegue fazer a comunicação que consegue atingir a comunicação com a sociedade brasileira que consegue, é sinal de que alguma graça ele tem e alguma capacidade de mobilizar as pessoas ele tem. A comédia é sempre um gênero que as pessoas costumam se aproximar dela com alguma desconfiança, com algum preconceito, sobretudo numa certa cinefilia. Eu diria que essa é uma abordagem que não é correta, ainda mais na tradição brasileira. O Brasil tem uma tradição de produção de um cinema cômico, de uma pegada cômica na produção cinematográfica que remonta à época da chanchada, nos anos 40. E por meio dessa tradição cômica, o Brasil explora suas tradições, suas vicissitudes, seus caminhos e consegue articular um conjunto de características que são características do país. Mas quando a gente olha a cinematografia que tem sido feita no Brasil, é como disse a Tata Amaral, hoje um dos marcos dessa cinematografia brasileira é de ter uma ampla diversidade. Essa diversidade, ela é diversidade de gênero,
ela é diversidade de gerações filmando. Temática. Diversidade... Temática. Diversidade temática, diversidade de olhares, porque nós temos produção cinematográfica do país inteiro chegando às telas. Vejamos, por exemplo, o filme brasileiro que foi indicado para disputar o Oscar de melhor filme estrangeiro. O filme que foi indicado é O Palhaço, que é um filme que lida com a tradição do circo no Brasil, um filme de alta sensibilidade, que mobilizou 1.300.000 espectadores, filme que foi no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, um prêmio que é conferido pelo próprio setor cinematográfico aos filmes. Foi o filme que ganhou o prêmio de melhor filme do público e o prêmio de melhor filme indicado pelo júri, que eram os próprios cineastas, a comunidade cinematográfica. Portanto, eu vejo uma diversidade bastante grande e o que eu digo é o seguinte: é preciso paciência com o nosso processo de produção cinematográfica. Aquilo que a gente vê aqui da produção cinematográfica argentina é a nata da nata da nata da produção cinematográfica argentina. A gente tem contato com 7, 8, 9 filmes argentinos aqui no Brasil. A Argentina produz por ano 140 filmes todos os anos. Aquilo que a gente vê aqui do cinema francês, do cinema espanhol, do cinema italiano, é a nata da nata da nata desse cinema. 5, 4, 3 filmes desse cinema. Portanto, o olhar nosso sobre o cinema brasileiro cabe esse espaço de um olhar mais crítico, de um olhar mais severo, porque provavelmente esse nosso colega está falando tendo visto aí 80, 90, 100 filmes ou tendo visto apenas os nossos grandes sucessos. E quando você vai ver, em cada país ao redor do mundo, geralmente, o filme de maior sucesso, o filme de maior capacidade de comunicação, ele, no geral, transita por uma certa veia cômica, ele transita por um cinema que é muito mais o filme de evento do que propriamente aquele filme de grande marca. É muito raro o movimento, embora seja aquele momento excepcional do mercado cinematográfico, aquele momento que você consegue convergir o filme de alta capacidade de comunicação com o público como um filme também capaz de ter uma alta relevância dos temas, dos debates que ele traz consigo. Isso acontece, evidentemente, como aconteceu com o Tropa de Elite 2, que é um fenômeno absolutamente extraordinário, mais de 11 milhões de espectadores, quase 12 milhões de espectadores, que foi o fenômeno de bilheteria do ano de 2010, por exemplo, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com brasilianas.org sobre o cinema nacional. Recebemos aqui em nosso estúdio Tata Amaral, que é diretora de cinema, e no estúdio do Rio de Janeiro, Manuel Rangel, diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema, Ancine, e o produtor cinematográfico Luiz Carlos Barreto. Nesse segundo bloco, vamos discutir o cinema brasileiro pós-retomada, o período marcado aí pelo filme Carlota Joaquina, de Carla Camurati, lançado em 95, e segundo o Luiz Zanini Oricchio, que é um crítico renovado, aí o filme Cidade de Deus também, que teria sido um divisor de águas aí. E daí eu retomo essa questão da diversidade do cinema nacional, tá? A gente vê o que eu assisti nos últimos tempos aí, filmes sobre Bossa Nova, Luiz Gonzaga, parte musical, filmes sobre a espiritualidade brasileira, que é um Chico Xavier, que é um diferencial fantástico, filmes sobre Lula. O que é esse universo brasileiro? O que esse universo temático brasileiro tem de mais universalista para se oferecer lá fora? Olha, eu acho que essa é uma opinião pessoal, né? Quanto mais particular você é, mais universal você consegue ser, né? Se eu falo de um operário na Moca nos anos 90, se eu mergulho profundamente nesse universo, eu acho que em um determinado momento a gente consegue falar para todos, né? Sei lá, um filme como A Maçã, não sei se vocês viram, me ocorre agora, né? Da Samira Makhmalbaf Iranian. Ela fala de duas meninas que ficam presas ali, que são atrasadas socialmente por estarem enclausuradas, por serem mantidas em cárcere, né? E você não precisa estar ali, enfim, você não precisa ser de nacionalidade alguma específica para compreender aquilo, porque, né, são os filmes, quando eles falam da natureza humana ou falam com
o coração, né, e para o coração, ou para as mentes que seja, pode ser um filme mais formalista, mais racional. Enfim, ele se comunica independente do seu lugar, mas eu acho que mais particular, mais universal a gente consegue ser. E essa é uma riqueza que nós possuímos aqui no Brasil, né? Um país de dimensões continentais, falando diversos sotaques, com diversos temas, gêneros, dinâmicas. Isso é maravilhoso, né? Deixa eu ver com o Manuel. Manuel, o Brasil tem uma marca mundial hoje, internacional hoje, talvez seja a mais relevante, digamos, quando se pensa em globalização, em internet e tudo mais, porque é um país que ele conseguiu criar uma imagem de afetividade, uma imagem de relação pacífica entre raças e tudo, uma imagem de tolerância. Quando você pega a questão do meio ambiente, que o Brasil tem forte, a questão da festa, do calor humano, a questão da sensualidade, de alguma maneira a Ancine ela trabalha algum tipo de discussão, digamos, em torno de uma marca Brasil para poder lançar as bases aí internacionais do cinema brasileiro? Olha, nós temos uma política de apoio à participação dos filmes brasileiros nos festivais, mundo afora. Nós apoiamos 3 programas de exportação, um programa de exportação de cinema, um programa de exportação de produção independente de televisão e um programa de exportação de filme publicitário, através do qual a Apex, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Cultura, Ancine, colaboram com associações de produtores no sentido de viabilizar uma presença internacional da produção audiovisual brasileira, através desses 3 programas de exportação. De modo geral, a gente ainda não conseguiu vincar uma marca Brasil em termos do cinema e do audiovisual. Aquela que se produziu espontaneamente, não como ato de vontade desses programas, nem como ato de vontade do governo brasileiro, foi associar o nosso cinema com um cinema ligado ao filme de favela, o filme de temática social, muito impulsionado pelo Cidade de Deus e confirmado, digamos assim, pelo Tropa de Elite. Mas o que ocorre é que isso, por vezes, é enclausurador do nosso cinema lá fora. Porque o nosso cinema, como a gente já viu, e você mesmo apontou, Nassif, ele é um cinema bastante diversificado, com uma produção que você menciona, né? Um cinema que pega pelo lado do espiritual, como Chico Xavier, Nosso Lar, um cinema que trabalha a música, como o Gonzaga, o Cazuza, os documentários, não é? Um cinema que tem tido uma temática social forte, onde se enquadra filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite, mas não apenas eles. Você pega um filme como O Céu de Estrelas, da própria Tata, um filme como Linha de Passe, são filmes que também transitam nessa chave. Nós temos um cinema a comédia, como já mencionado, que essa tem mais dificuldade de viajar mesmo. Ou seja, nós temos um cinema bastante diversificado. Nosso documentário também tem uma presença internacional bastante expressiva. É um documentário que é recebido nos festivais internacionais de documentário mundo afora como um dos melhores cinemas documentários do mundo, não é? Ou seja, nós não conseguimos ainda construir uma marca, mas há um conjunto de esforços que os nossos produtores, os nossos realizadores e o governo auxilia com esses programas de exportação e o programa de participação em festivais. Nassif, deixa eu atropelar um pouco aí, essa questão internacional. É preciso se fazer um retrospecto disso o seguinte: quais foram os filmes brasileiros de maior circulação internacional, né? Foram, como diz a Tata, com toda a razão, fale do seu quintal que você está falando. Se falar direito sobre o seu quintal, você está falando para a humanidade, né? Esse é até um lugar comum aí nos meios artísticos. Quanto mais regional, mais internacional, mais universal. Ora, os filmes brasileiros que fizeram comprovam exatamente isso. Vidas Secas foi um dos filmes mais exibidos internacionalmente, né? Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, né? Na América Latina, né? Vidas Secas é um gênero, né? É um problema social, né? Abordado com toda uma estética rigorosa. Você teve Dona Flor e Seus Dois Maridos, também um filme de grande sucesso internacional,
né, com a circulação internacional e batendo recordes de público na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos. O ano que foi exibido foi o filme estrangeiro de maior número de público, central do Brasil, né? Mais recentemente, os filmes como Cidade de Deus e o filme do Tropa de Elite, né? E tem uma série, Bye Bye Brasil, o filme do Cacá Diegues, com grande circulação internacional. Quer dizer, o cinema brasileiro tem qualidades, tanto artística quanto técnica, para ter um mercado internacional. O que nós não temos, como o Manuel acabou de dizer, é o seguinte: nós não temos um mecanismo ainda, mecanismo de venda. Nós temos mecanismo de promoção, nós temos mecanismo de difusão, né? Os nossos filmes circulam magnificamente pelos todos os festivais, são selecionados, são comentados, mas depois isso cai no vazio, porque não tem um mecanismo de venda. Eu agora, recentemente, tive uma reunião com os dirigentes do PROEX, que é um programa de exportação do Banco do Brasil, que financia tudo, né? Nunca financiou a indústria cultural. Porque o cinema é serviço. Uai, o cinema é serviço, não é mercadoria. Tudo bem, não é mercadoria, mas a construção civil não é serviço e não é financiado. Então, há um preconceito, né, exatamente de que o produto cultural, estou falando da indústria cultural em geral, né, o artesanato brasileiro podia ser um grande produto de exportação, e não é por quê? Porque não tem mecanismo, nós não temos distribuição. Né? No mecanismo da distribuição, só quem tem são os americanos, que competentemente fizeram uma rede mundial de distribuição e levam seus produtos hoje, não só à distribuição, como até à exibição. As exibidoras americanas, tipo Cinemark, UCI, se instalaram no mundo inteiro, né? E estão financiadas pelo governo americano a 0,5% ao ano, abaixo do rating internacional de 1%. Porque supõe-se, e não é uma suposição, é uma certeza, de que quando você está exportando seu filme, isso é até lugar comum mesmo, já desde o tempo do Roosevelt, onde vão os filmes, vão os produtos daquele país. Né? E o Brasil não tem esta mentalidade. É isso que falta ser tratado o setor audiovisual cinematográfico como um produto industrial, artístico, de caráter, vamos dizer, de mostragem da vida brasileira, dos hábitos brasileiros, dos produtos brasileiros, do carro, da casa, da roupa, do estilo de vida. Isso tudo é mercadoria, gente. Entendeu? É o intangível. E a diplomacia agora, também, a diplomacia comercial. Enquanto não houver da parte mesmo dos políticos, do Congresso, do Executivo, de que é necessário uma estratégia para esse setor, assim como teve para a siderurgia, como teve para a indústria naval, né? É preciso isso só, planejamento. E não é só o Ministério da Cultura que tem mecanismo para isso. Não, tinha que se envolver o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério das Relações Exteriores, para poder fazer realmente uma política pública, né, para esse setor estratégico e importante. É isso. Bom, vamos a uma pergunta que a Fernanda Balsalobre selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, ainda pode mandar perguntas pelo site www.brasilianas.org. Fernanda. A pergunta é da Renata Rogovski, ela é de Laguna, Santa Catarina. Qual o papel da Globo Filmes nesta última fase de desenvolvimento do cinema brasileiro que chamamos de retomada? A concentração do setor de produção cinematográfica promovida por ela não enfraquece ainda mais os produtores independentes e deixa o cinema brasileiro ainda mais vulnerável à indústria hollywoodiana? Emanuel, existe essa concentração? Ou como que a Ancine analisa isso? Não, eu não vejo isso como concentração. O que existe por que não é concentração? Porque há um conjunto de produtoras independentes produzindo seus filmes. Esses filmes pertencem às produtoras independentes,
precisam ser de controle destas produtoras. E o que há é que a Globo Filmes ela tem se associado a vários desses filmes, e a muitos deles, em graus diferentes. Você tem filmes onde ela entra desde o processo de produção, se torna sócia, acompanha o processo artístico em parceria com a produtora independente que conduz, até filmes aos quais ela simplesmente empresta um apoio de divulgação, se associando de maneira mais leve com esse filme. Nós, quando olhamos essa presença da Globo Filmes, eu diria que ela é bem-vinda para o processo de produção do cinema brasileiro. Assim como eu gostaria que a Record, que a Bandeirantes, que a Rede TV, que a TV Brasil, a TV Cultura, o conjunto das televisões brasileiras, elas estivessem mais integradas com o processo de produção de cinema brasileiro. No mundo inteiro, o segredo do sucesso econômico de um filme, mas também de ampla circulação de um filme, é que o filme no seu nascimento possa articular, a partir daquele projeto da sua produtora, da produtora independente, que ele possa articular uma televisão, que ele possa articular a distribuidora, que ele possa articular diversos parceiros que vão viabilizar o custo do filme, viabilizar a promoção do filme, viabilizar a comercialização do filme. Portanto, isso é o que a gente deseja e é aquilo no que as políticas públicas foram tratando de construir mecanismos. Nos últimos anos, nós construímos mecanismos que permitiram que as diversas televisões brasileiras elas têm hoje em dia, recursos que são recursos públicos disponíveis para que elas se associem com filmes brasileiros. Portanto, a política pública trabalhou de maneira objetiva para criar mecanismos para que outras televisões pudessem entrar nesse arranjo, porque a gente identifica um conjunto de aspectos positivos nesse processo. Claro que em toda experiência positiva pode surgir aqui ou ali danos colaterais daquela política pública, mas entendo que, na medida em que a gente estimula que vários parceiros estejam atuando, que vários parceiros cumpram papel em agregar valor econômico aos filmes, e na medida em que o produtor independente vai sendo fortalecido na sua relação com as distribuidoras, com as televisões, com a televisão paga, eles também vão tendo maior poder de negociação e se firmando diante do conjunto dos seus parceiros. E há um conjunto de experiências que nós poderíamos invocar para demonstrar que a nossa realidade não é uma realidade de concentração, não no caso do cinema. Bom, vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Brasilianas.org está de volta. O tema do programa de hoje é o cinema nacional. Eu queria perguntar primeiro para o Manuel Rangel. A gente vai ter pouco tempo agora, 7 minutos, então eu queria só pedir para as respostas serem mais breves. Eu queria que o Manuel Rangel explicasse os principais mecanismos de incentivo e financiamento de que o país dispõe hoje para o cinema nacional. Hoje nós temos 3 mecanismos principais, assim, modo principal de operar. Um é o mecanismo da renúncia fiscal, do incentivo fiscal, pelo qual a lei do audiovisual oferece renúncia para as empresas que investirem nos filmes brasileiros. Aí tanto pode ser na forma de patrocínio, quanto pode ser na forma de investimento. São os artigos 1º e 1º-A da lei do audiovisual. Há um segundo mecanismo, que é um mecanismo pelo qual distribuidoras e televisões podem investir uma parte do imposto de renda sobre remessas para o exterior na produção de filmes e obras audiovisuais para a televisão de produção independente, que são os artigos 3º e 3º-A, e tem um outro mecanismo, que é o artigo 39 da medida provisória 2228, que também tem essa mesma lógica, que serve para as programadoras internacionais. E há um terceiro mecanismo, que é o Fundo do Audiovisual. Esse é um fundo público que participa de filmes e obras independentes para a televisão como investimento. Portanto, põe o recurso e participa depois nos resultados econômicos. Grosso modo, esses são os 3 principais mecanismos. Depois a gente tem alguns outros que são editais
o Prêmio Adicional de Renda e o Programa Ancine de Qualidade, que também cumpre um papel importante nesse arranjo da viabilização do cinema brasileiro. Barreto, dentre todos esses mecanismos, quais aqueles que você considera mais eficazes e a questão do patrocínio? Hoje não está muito restrito só às empresas estatais? Contigo. Bom, o que acontece é o seguinte, a renúncia fiscal, né, ela hoje 80% é utilizada pelas empresas estatais, né? Petrobras, Eletrobras, né? Correios, enfim, as estatais, né? E 20% é um pouco sistema privado, de empresas privadas, sobretudo bancos. Mas a grande parte da iniciativa privada, né, não captou ou não soube ainda se aproveitar desse mecanismo vantajosíssimo, mesmo porque é um mecanismo raro, porque nenhum incentivo nem renúncia fiscal no Brasil é controlado pela CVM, como é o artigo 1º da Lei do Audiovisual. É um mecanismo de mercado, é um ativo de mercado que é regulamentado pela CVM, né? E aqueles projetos que são aprovados na Ancine são autorizados pela CVM a lançar certificados de investimento, onde o empresário pode abater 100% do valor investido, né? Do seu imposto devido, ele desconta 100% e ainda tem um benefício que poderíamos chamar de despesa operacional, descontada da despesa operacional. É uma outra nomenclatura, mas para ser mais simples. Então, na verdade, o artigo 1º está sendo muito pouco utilizado pela iniciativa privada. E isso é uma pena, porque seria através desse mecanismo que eles iam perceber que o cinema é um bom instrumento e um bom negócio, um bom instrumento de divulgação de marca e também um bom instrumento de ganhar dinheiro, quando os filmes dão certo. Tá, só para entender um pouquinho, você abate o que você investe da sua receita operacional ou do seu imposto direto? Do imposto. Do imposto? Quer dizer, eu não, né? A empresa. Não, o investidor. E o mais interessante disso é... O quê? Que foi, Manuel? O mais interessante disso, né, eu acho que o Luiz Carlos falou em marca, e eu acho que para lá da marca tem, além, né, da associação da marca a um filme brasileiro, a um determinado filme brasileiro, tem uma associação a uma ideia, né, a uma arte, a um projeto, às vezes até uma filosofia, né? Que é o que um filme, um produto cultural pode trazer para a empresa. Mas deixa eu entender, tem um limite para esse abatimento? Tem. De quanto que é? 3%. 3% do imposto devido? Do imposto. E, em geral, fora as estatais, que tipo de empresa que pode se interessar por... Eu acho que qualquer empresa, né? O que aconteceu, que eu acho muito interessante, eu gosto, acho importante lembrar, é que a partir de alguns anos para cá, né, a partir de 2002, especialmente a partir do governo Lula, as empresas estatais passaram a operar através de editais públicos, com regras claras e públicas, e com comissões eleitas, comissões indicadas por por membros da empresa, por membros da categoria. Então, esse dinheiro público, porque é público, né, imposto devido, ele passou a ser, ele é posto à disposição dessa atividade de uma maneira transparente. Isso eu acho muito importante. E nesses editais, em geral, esse dinheiro representa quanto % de uma produção? Depende bastante, né? Por exemplo, eu estou lançando agora um filme, hoje, vou lançar em março do ano que vem,
ele é inteiramente financiado através desses mecanismos de editais públicos. Existem os editais também municipais e estaduais, né? Alguns operam através da lei, com a lei do audiovisual, outros não, né? Um copatrocínio direto, como é o caso da Prefeitura de São Paulo. E também a gente tem recursos através do artigo 39, né? Com a HBO, que é já fruto dessa parceria com a televisão, mas também, né, dentro do mecanismo de renúncia fiscal. Certo. Eu não tenho nenhuma empresa privada tirando, enfim, Tem tantas empresas temáticas aí, parte de cosméticos. Mas depende do filme, depende do filme, depende um pouco né, onde é que você coloca a sua energia de produtor, né? Acho que faz sentido isso que o Luiz Carlos está dizendo, né? A lei do audiovisual, em termos de empresa privada, ainda precisa ser melhor comunicada. Né, sem dúvida nenhuma, mas há um trabalho muito grande relacionado às estatais e a Ancine, digamos, ela regulamenta o uso desse dinheiro, as regras de uso desse dinheiro. Bom, Brasilianas.org sobre o cinema nacional termina aqui. Agradeço a participação de Tata Amaral, que é cineasta e fundadora da Tangerina Entretenimento, Manuel Rangel, que é diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema, Ancine, e Luiz Carlos Barreto, que é cineasta e criador da LC Barretos. E você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.